Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Espaço Aula da Academia. Vamos dar continuidade então ao nosso, aos nossos conceitos. Agora já falamos separadamente o conceito de diferente recentemente. Falamos no nosso último encontro sobre o conceito de igual. Estamos comentando tanto quando falamos em diferente como igual que dois objetos serem iguais ou diferentes dependem de suas características. Por enquanto, aqui nesse começo, estamos ainda dando os primeiros passos com a criança, ou com o grupo de crianças, ou com as nossas crianças, restringindo ainda a características bem simples, como a forma, como o tamanho, como a cor do objeto. Ou seja, não, é claro que características existem outras, né? Podemos falar de dezenas de características, mas vamos ficar restritos por enquanto a características mais simples, que sejam mais compreensíveis ainda para a criança que está no começo desse processo, né? Estamos apresentando aqui uma borboleta, uma coleção de três objetos, duas borboletas e uma flor, duas borboletas e aqui está a flor à direita. E o conceito que a gente gostaria de passar para a criança, então, nesse exemplo, é perguntar se ela consegue identificar ou se nós conseguimos passar para ela isso, quais dos objetos são iguais e qual objeto é diferente. Ou seja, é uma coleção de dois objetos, onde, com toda a criatividade possível, toda a paciência e carinho, gostaríamos de mostrar que esses dois objetos têm a mesma cor, têm o mesmo tamanho, têm o mesmo formato. Por isso, ou seja, consequentemente, nós dizemos que esses dois objetos são iguais. E que aqui tem um terceiro objeto localizado à direita, cuja forma, né, ou seja, essa flor poderia ter a parte central dela em vermelho, poderia ter suas pétalas amarelas, seja lá uma flor de característica qualquer, mas a forma é totalmente diferente, a cor desse objeto é diferente. Então, a gente pode afirmar, então, ou seja, afirmar é isso que a gente deseja passar para a criança, que esses dois objetos são iguais e que o objeto que se encontra à direita é um objeto diferente, guarda características diferentes. Saindo aí de borboleta, indo para formas geométricas planas, simples, né? Poderia recortar de um papel dois quadrados, ou seja, dois quadrados de mesma cor, obviamente de mesmo lado, né? Os lados desses quadrados, desses dois quadrados o mesmo, e um quadradozinho também de mesma cor, só que o tamanho dele deveria ser assim bem diferente dos demais. Então, estou pedindo, contando aí com a colaboração de um adulto, de um amigo mais velho, de um irmão que já domina esse assunto, que pudesse cortar, né, de uma folha de papel dois quadrados de mesmo tamanho e um quadrado assim, que a criança consiga visualmente diferenciar bem que esse que se encontra à direita, posicionado à direita, ou na posição central, você pode distribuir aí sobre a mesa, tá? Esse que se encontra na posição central, apareceu aqui uma informação na tela do computador que eu não gostaria, tá? Então, desculpe aí. Vamos adiante para a gente não perder o nosso tempo e nem o nosso trabalho. Gostaria então de, ao apresentar esses três objetos, perguntar quais são iguais e a criança deveria apontar para isso. Novamente, nesse próximo exemplo, nessa nova fila de objetos
ou seja, objetos planos, né? Um quadrado e dois triângulos, um quadrado branco, dois triângulos com os mesmos lados, tá? Ou seja, isso eu gostaria que você recortasse isso aí, inclusive se dobrar a folha de papel e recortar com a tesoura, estou falando isso para o adulto, né? Criança com tesoura, nem pensar, tá? Objeto perigoso, então isso aqui tudo feito com assistência de um adulto, de uma pessoa que já consiga manusear um objeto, um instrumento como a tesoura com segurança, tá? Então, ao apresentar esses duas perguntas podem ser exploradas aqui nesse exemplo, tá? Quais os objetos são iguais? A criança deve ser capaz, né, de apontar que os dois iguais nessa coleção, nesse grupo, os dois objetos iguais são os triângulos. E se fosse perguntado também qual é o objeto diferente, a criança deveria ser capaz de apontar para esse quadrado. Apontando agora para essa fila de objetos, né? São agora dois copos desses de plástico utilizados nos bebedouros de água, utilizados nas festas de aniversário. Está aqui dois copos de água e o pequenininho que é utilizado para servir café ou chá. Cabem duas perguntas, né? Qual dos objetos são iguais? A criança deve ser capaz de apontar, ou seja, já ter entendido, né, e ser capaz de apontar para os dois copos de água. E caberia também já explorar aqui qual é o copo, qual é o objeto diferente. Ela deveria ser capaz de apontar para esse de café, para esse pequenininho. Olhando para essa fila de objetos, agora para essa fila, 1, 2, 3, corte numa folha de papel de mesma cor, tá? Pode ser um papel branco e aqui uma folha vermelha. Isso não é importante, tá? O papel que estiver disponível, tá? O importante é que pode dobrar a folha de papel antes de cortar para que os, os três quadrados, 1, 2, 3, saiam com as mesmas dimensões, né? Esses lados aqui, todos esses lados do quadrado saírem iguaizinhos, tá? E nessa terceira posição está apresentado aqui um triângulo em vermelho, também pode ser amarelo, pode ser de qualquer cor. O importante é que nós estamos explorando aqui forma e cor, tá? São quadrados do mesmo tamanho, da mesma cor, e um triângulo de cor diferente, tá? De forma e cor diferente. Perguntado quais são iguais, a criança deve apontar para os três quadrados. Qual é o objeto diferente? São figuras planas, né? A criança deve apontar então para esse triângulo vermelho. Para finalizar, eu estou aqui apresentando de forma muito rápida, né, todas as nossas videoaulas, tá? Mas você pode explorar aí com a criança durante o tempo que for necessário, com calma e carinho, para que ela possa compreender esses conceitos que nós estamos explorando agora, que são os conceitos de igual e diferente. Apresentando aqui um triângulo em vermelho, dois retângulos, estou falando para adulto, né? Não chegamos ainda a trabalhar o conceito de formas geométricas planas, mas chegaremos lá no futuro próximo, tá? Um triângulo em vermelho, dois retângulos em amarelo e um círculo azul. Não estamos trabalhando com bola, tá? Não são figuras tridimensionais. Isso aqui é uma bolacha, tá? Em azul, tá? Uma figura geométrica plana. Duas perguntas podem ser exploradas aqui. Perguntar primeiro se a criança consegue ver objetos iguais. Ela deve dizer, a resposta dela deve ser que sim, que ela está vendo essas duas formas geométricas, ou seja, esses dois objetos, tá, que são iguais. Pode ser apresentado, no caso também,
os dois retângulos em um triângulo. Você pode separar aí em cima da mesa e perguntar se ela consegue ver algum diferente. Pode ser apresentado também, podem ser apresentados também os dois retângulos e esse círculo. Pode perguntar se consegue ver iguais, né? E sim, ela deve ser capaz de apontar para dois retângulos. Quando for apresentado esse retângulo e esse círculo, perguntar se consegue identificar algum diferente, ela deve apontar então para o círculo. Ou seja, vejam vocês que de maneira muito simples e utilizando objetos de fácil confecção, né, de fácil manuseio, é possível explorar esses conceitos de maneira muito simples. E o importante aqui é que a criança fixe esse conceito, aprenda, vai incorporando isso cada dia mais nesse processo de construção, né? A matemática é isso, é necessário que as bases, os primeiros tijolos, a base, né? A base seja muito bem lançada, as paredes muito bem construídas para que a gente chegue, quando chegar lá no teto, a gente não esteja com essas deficiências, que é o que a gente tem observado muito na nossa realidade, né? Crianças, jovens que já chegam lá em séries mais avançadas, né, e sem conseguir dominar conceitos básicos, ou seja, alguma coisa ficou faltando lá na base. Esse é o nosso objetivo, então, de partir para essa construção de uma maneira muito firme, de uma maneira muito sólida. Um abraço a todos, nos vemos no próximo encontro.